Ao longo de cerca de 3 décadas, eu me deparei com diversos casos de pessoas que não conseguiam enxergar a sua condição financeira real. Eu tive um cliente que de fato lutava para vencer, mas quanto mais essa pessoa lutava, mais essa pessoa fracassava. E por quê? Porque ela lutava, mas as informações da sua organização, as informações financeiras principalmente, não eram confiáveis. Isso gerava uma série de situações, como por exemplo, ainda mais despesas, porque o gestor, quando se vê numa situação de fracasso, ele procura ainda mais se esforçar para tentar resolver o problema. Contrata mais pessoas para vigiar, para ver se aquela informação, se aqueles dados estão corretos. Contrata mais tecnologia para tentar fazer isso acontecer. Vai até mais tarde, chega mais cedo, tem uma vida, eu diria que meio que de cão, porque praticamente perde a sua condição social de tanto se esforçar. Mas no final das contas, o fracasso se tornava ainda mais evidente, ainda maior, e as pessoas começavam sempre a se perguntar, afinal de contas, em que estamos errando? Onde estamos errando? Com quem estamos errando? E isso não ficava evidente. Isso acontece porque essas empresas, essas organizações ou essas pessoas não entendem o poder da filosofia chamada assertividade. É importante, decisivo, que você, a sua organização ou quem estiver lidando com as finanças organizacionais tenha muito cuidado, zelo com a sua base de dados. Aquela base de dados em que você coloca o que realmente está entrando, o que realmente está saindo, o que realmente terá por entrar ou por sair, precisa ser absolutamente correto. Não podem haver arredondamentos, não podem haver aproximações, não pode haver eu acho, tem que ser eu tenho certeza, o número exato é este, na competência certa é essa, é preciso validar, vigiar, e quando você faz isso, como aconteceu com vários dos meus clientes, em especial para este cliente especificamente que eu estou citando, depois que nós começamos a vigiar a base de dados, a validar a base de dados, ter uma certeza absoluta de que os dados que ali estavam corretos, então passamos a acreditar nos relatórios financeiros. Afinal de contas, eles eram baseados em dados reais, situações reais, verificadas, garantidas de que estavam corretas, de maneira que estavam apontando o sentido correto. E então as decisões começaram a ser mais sábias, mais assertivas, e quando elas ocorrem dessa maneira, então o grau de sucesso aumenta, o grau de fracasso diminui, a vida fica melhor, o esforço diminui, mas também os custos diminuem, porque veja, o custo do fracasso é enorme. A quantidade de pessoas, de tecnologias que você necessita não é tanto assim quando você faz do jeito certo. No nosso método Bodycheck, no nosso fluxo de caixa Bodycheck, ele parte do pressuposto de que tudo precisa ser absolutamente correto. Como tudo precisa ser absolutamente correto, nós fazemos a auditoria constante dos caixas das empresas para garantir que aquilo que está sendo lançado é certo, para garantir que aquilo que está sendo projetado é correto, para garantir que aquela massa de dados e de informações do passado está certo e você pode acreditar nos relatórios, você pode acreditar que aquilo que está à sua frente, realmente aquele efeito que está previsto vai acontecer, te dando uma distância no tempo para que as suas decisões sejam tomadas sem emoção, para que as suas decisões sejam tomadas garantindo o melhor resultado possível com clareza. Fazer certo faz toda a diferença. Nunca, jamais permita que uma coisa não seja absolutamente certa quando se trata de finanças.